de História e hoje eu vim falar sobre o primeiro reinado brasileiro, que vigorou entre 1822 e 1831. Então, em 1822, a gente tem a independência do Brasil, feita por Dom Pedro I. A partir daí, começa o seu reinado. Então, já em 1823, Dom Pedro I forma a sua Assembleia Constituinte. Essa Assembleia, então, ela forma a Constituição da Mandioca em 1823. Essa Assembleia, dentre muitos outros fatores, ela continha uma influência liberal. Ela falava da tripartição dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, sendo executivo o imperador, judiciário tribunais e juízes e legislativo dividido em duas câmaras, o Senado e o Congresso. Outro ponto dentro dessa Constituição é o voto censitário, o voto por renda. Então só podia votar quem possuía renda ou quem comprovasse ter terras ou plantação de mandioca. Vale lembrar que a mandioca era a alimentação base dos escravos, então quem possuísse mandioca ou terras ou dinheiro poderia votar. Dom Pedro I, então, ele vendo esse projeto de Constituição, ele considera que as elites brasileiras tinham um plano de limitar ou até reduzir os seus poderes. Então, em 12 de novembro de 1823, Dom Pedro I faz a Noite das Agonias. Essa noite consiste em prender ou até exilar os membros da Assembleia Constituinte. Já então, em 1824, Dom Pedro I impõe a Constituição de 1824. Então, esse texto da Constituição mesclava a política liberal, uma vez que mantinha a tripartição dos poderes, mas também revelava o caráter autoritário de Dom Pedro I, uma vez que mantinha a eleição censitária, mas esses membros políticos só eram nomeados com o aval de Dom Pedro I. No começo dessa aula, então, eu disse que o primeiro reinado começou depois da independência do Brasil em 1822. No entanto, essa independência era apenas política e não econômica, uma vez que até a independência do Brasil, o Brasil era dependente de Portugal economicamente e depois ele foi dependente da Inglaterra. Agora eu vou citar dois conflitos separatistas dentro do primeiro reinado. O primeiro deles é a Confederação do Equador, em 1824. Ela ocorre na província de Pernambuco. Esses revoltosos foram liderados por Frei Caneca. Eles estavam insatisfeitos com o poder centralizado no Rio de Janeiro e também o poder moderador e o fato de que o Brasil era governado por um rei português. Então, eles, insatisfeitos quanto a isso e vendo que eles eram independentes economicamente, uma vez que eles tinham a produção do algodão e do açúcar muito ricas, a produção e a comercialização dentro daquele território, eles, então, em 2 de julho de 1824, Paz de Andrade, junto com a elite algodeira e com o apoio de Frei Caneca, proclamaram a Confederação do Equador. Era até então um país republicano organizado em federações, como era nos Estados Unidos. No entanto, Cochrane, me perdoe pela pronúncia, mas vai estar escrito aqui, em 12 de setembro de 1824, lidera uma expedição frente ao porto de Recife, que cerca o estado e, enfim, eles acabam com a Confederação do Equador. Então, o saldo desse conflito é que Paz de Andrade foi exilado para a Inglaterra e Frei Caneca, junto com outros 15 líderes, foram executados. O segundo conflito muito importante é a Guerra na Cisplatina, eclodiu entre 1825 e 1828. É uma guerra Argentina e Uruguai contra o Brasil. A Argentina e o Uruguai unem forças, uma vez que a Argentina queria bloquear a entrada dos ingleses pelo Rio da Prata e o Uruguai queria sua independência, mas o Brasil também queria a parte do Rio da Prata para fazer comércio e navegação a oeste do Império. Agora a gente já entra no declínio do primeiro reinado, já em 1826. Começa então com a questão sucessória, uma vez que em 1826 Dom João VI, pai de Dom Pedro I, havia morrido. E o próximo na linha de sucessão seria Dom Pedro, que estava governando o Brasil. Esse envolvimento sempre nas questões políticas de Portugal vai descontentando os brasileiros.
Acaba então que Dom Pedro I abre mão do trono português em nome de sua filha, Dona Maria da Glória, que na época tinha só 7 anos. O que não dá certo, e acaba que Dom Miguel, que é o irmão mais novo de Dom Pedro, assume o trono. Outro ponto também que descontentou muitos brasileiros foi sempre essas guerras muito custosas, esses conflitos que foram gerando dívidas e essas dívidas externas, principalmente com a Inglaterra, e essa dependência econômica que parecia nunca ter fim. Em 1829, então, ocorre o assassinato muito suspeito do jornalista e escritor Líbero Badaró. Esse jornalista, em seus folhetins, em suas notícias, em suas reportagens, ele sempre falava tudo que Dom Pedro fazia, todas as dívidas adquiridas, todos os conflitos, tudo que estava acontecendo dentro do Império Brasileiro. Então, Dom Pedro I viaja até Minas Gerais e lá ele é recebido com muitos protestos a favor de Líbero Badaró, homenageando o jornalista, indo contra o imperador. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ocorre a Noite das Garrafadas. Ele é recebido, então, muito pelo contrário, né, do que foi em Minas Gerais. Ele é recebido com muito clamor, muita festa por parte dos portugueses, que eram a favor da continuidade do seu império. Essa Noite das Garrafadas, então, em março de 1831, era a princípio uma festa, uma recepção para Dom Pedro I, já que ele estava voltando para a capital, e feita por portugueses que eram a favor de Dom Pedro I e da continuidade do seu governo, mas acaba que ocorre uma confusão entre esses portugueses a favor do imperador e entre os brasileiros contra o imperador. Por fim, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, vendo que o seu império tinha acabado, estava esgotado, ele abre mão do seu trono em nome do seu filho Pedro II, que viria a ser Dom Pedro II, mas na época tinha apenas 5 anos. Então, em 1831, começa o período regencial. Vale a gente lembrar que ainda era dentro do período do Império Brasileiro, né? Então, o período regencial vai de 1831 a 1840. É um período marcado por grande agitação política e é governado por políticos extremamente corruptos e enfraquecidos politicamente. Não haviam partidos políticos como a gente conhece hoje em dia que defendem ideologias, e sim grupos políticos que defendem seus próprios interesses. A gente vai citar 3 então. O primeiro deles são os restauradores. Os restauradores são a favor da volta de Dom Pedro I ao poder. Os segundos deles são os liberais exaltados. Os liberais exaltados são subdivididos em 2. As pessoas que são a favor da república e as pessoas a favor da volta da monarquia. E por fim tem os liberais moderados. Então, para iniciar falando desses governos, a gente começa pela regência trina provisória. Ela começa em abril de 1831. Os seus 3 membros, então, são Francisco de Lima e Silva, ele representa o exército, Carlos Carneiro de Campos, um produtor de café que representa os liberais moderados, e Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, um cafeicultor português que está à frente dos liberais exaltados. Esses 3, então, eles fazem em junho de 1831 a Lei das Regências. Essa lei, então, aprova a tripartição dos poderes em 3 pessoas e ela suspende o poder moderador por tempo indeterminado. E ela também convoca eleições para a regência trina permanente, que ainda começa em 1831 e vai até 1835. Ainda permanece o militar Francisco, e foi indicado também Costa Carvalho, que é um deputado que representa os liberais moderados do Sul, e também João Braulio Muniz, que é um deputado que representa os liberais da região Norte. Esses 3 governantes, então, criam a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é dirigida pelo padre Diogo Antônio Feijó. Ela consistia basicamente em tentar conter todas as revoltas separatistas que estavam tendo por todo o país. Ainda dentro desse governo, então, em 1834, é feito o ato adicional à Lei das Regências. Esse ato adicional, basicamente, ele tenta conciliar todos os interesses dos liberais moderados e dos liberais exaltados. Ainda esse ato adicional propõe uma regência una ao invés de uma regência trina.
Então, a primeira regência una é a regência una de Feijó, ela vigora entre 1835 e 1837. Ele era a favor dos progressistas, mas ele era enfraquecido politicamente, então o seu governo até que não dá certo e ele é muito criticado pela imprensa e pelos brasileiros também. E vai se esgotando e até que em 19 de setembro de 1837 ele renuncia. Depois disso, a gente tem um avanço liberal, os liberais exaltados e os moderados, uma vez que os restauradores deixam de existir com a morte de Dom Pedro I. Depois então da regência una de Feijó, vem a regência una de Araújo de Lima, ela vigora entre 1837 e 1840, visto que Araújo de Lima, né, o governante até então, tinha influências regressistas. Os opositores, os progressistas, eles queriam realizar manobras para tirar Araújo de Lima do poder. Então eles fizeram o golpe da maioridade, que consistia em fazer com que Dom Pedro II parecesse ser mais velho. Então, no dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro II assume aos 14 anos e assim começa o segundo reinado brasileiro.